Nós vamos começar com o Barroso, presidente do STF, falando o que ele acha, né, do julgamento do Bolsonaro e a importância disso pro Brasil. E vamos ver o que ele fala. Eu não vi o vídeo, tá? Vamos ver junto com você agora. Vambora? Vai lá. Polarização sempre existe. Posso adiantar um pouquinho? Não. Deixa eu não. Ele fala muito 1,25. 1,25. Por favor. Por favor, eu nunca te pedi nada. Vai. Bora. Polarização sempre existiu no mundo e sempre vai existir. Desde a Revolução Francesa, quando se constitui a Assembleia Nacional, já havia a direita que defendia a conservação dos poderes do monarca e a esquerda que queria menos poderes para o monarca e alguns queriam a república. Nos Estados Unidos, na sucessão do George Washington, já tinha os federalistas que queriam mais poder para os estados e já tinha os republicanos do Thomas Jefferson que queria mais poder para o governo central. Sempre vai existir, sempre vão existir diferentes perspectivas do mundo. É inevitável que seja assim e, de certa forma, eu acho que é bom que seja assim. A alternância no poder é uma bênção. De modo que o problema que nós vivemos no mundo e também no Brasil, particularmente, não é a polarização, é o extremismo, é a não aceitação do outro. Pausa aqui. Eu discordo completamente. Eu diria pra você que é o seguinte: o problema do Brasil, a polarização, também acho que não é, mas não é o extremismo. Se tem uma coisa que no Brasil nós não temos é extremismo, cara. Na verdade é o contrário. Aqui no Brasil nós temos algumas bandas midiáticas que podem ser consideradas extremistas ou radicais, tá? E isso é minoria, mas o que a gente tem no Brasil é o contrário disso. É um super acordão que tem 99% dos parlamentares envolvidos, onde basicamente é o seguinte: vamos um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra aqui, mas o nosso a gente não mexe. Entendeu? Então, aqui no Brasil, quem dera a gente tivesse discussões entre radicais. A gente tivesse, como você tem na Inglaterra, o partido, né, trabalhista e o partido conservador discutindo teses. Discutindo ali, de fato, produzindo... Cara, tem vídeos da metade do século XX que hoje, você assiste hoje esses vídeos e fala: caralho, que discussão animal, velho. Que negócio embasado, que coisa bonita de ver. Né? Você pega os vídeos lá da Margaret Thatcher, tudo, né? Puta, cara, é maravilhoso ver aquilo. O Partido Trabalhista, o Partido Conservador, no parlamento, discutindo ali de forma acalorada ideias e tal. Aqui no Brasil você não tem isso, você não tem isso, cara. Aqui no Brasil tem show, então tem show pra caramba. Tem o Nicolas lá de peruca, tem a esquerda com laranja, falando, os deputados laranja do PSL. Tem, índio lá com cocar, falando que a gente não tem isso, tem. Mas tem o show. A discussão de ideias não existe. Aqui o que tem é a discussão de emenda. Quanto você vai me dar de emenda para eu apoiar o que você quiser que eu apoie? É isso. E no fundo, cada deputado, quando tem alguma opinião, é a opinião corporativista daquilo que ele foi eleito. Então, se o cara é eleito, por exemplo, Bolsonaro, né? Esse é radical. Não é radical coisa nenhuma. Bolsonaro não é radical. Bolsonaro é um membro do Centrão. Bolsonaro é um cara que ele foi eleito pela corporação militar para defender interesses corporativistas dos militares, ponto. O cara nunca teve opinião sobre nada. Economia liberal, economia de mercado, economia... Ele não tem essa opinião. Prender bandido, ele fala, bandido tem que fuder, acabou, porra! Mas não vota ali, não faz o que tem que fazer, tá? Ou você acha que você acha que o Hélio Negão é muito radical? Você acha que o Hélio Negão é muito radical? Você acha que o Bibo Nunes é muito radical? Você acha que o delegado Caveira é muito radical? Acabou de ter, né, a votação caramba, como é o nome? Não é anistia, tem um nome. Não, quando você vai tirar a multa de partido. É tipo um perdão, eu acho que é anistia mesmo. Os caras votaram tudo junto, velho. Você acha que no Brasil você tem partidos, né, radicais? Você acha de fato que no Brasil, quando você pega PP, PL, União, PSDB, PSB, PSD, Rede, você acha que esses partidos têm uma diferença de programas radicais? Não, o PP quer uma coisa que é radicalmente contra o que o PSD quer. As ideias... Imagina, cara, você lê os planos de governo dos seus representantes quando eles vão disputar majoritária, seja prefeitura de interior, seja de grandes capitais, você vê o programa de governo, não tem nenhuma diferença de nada. Mais saúde, mais educação, mais dignidade, é só esse tipo de coisa. É só esse tipo de besteira.
Então não, cara, nós não temos um problema de radicalismo no Brasil. Nós temos um problema de corporativismo no Brasil. Tá bom? Mete Barroso na tela, vamos lá. Ideia equivocada de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Foi isso que aconteceu entre nós e é isso que a gente precisa desfazer, retomando a civilidade. Que a civilidade é a capacidade de você conviver com quem pensa diferente sem precisar desqualificá-lo, colocando os seus argumentos na mesa. A democracia tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, mas qualquer causa, à esquerda, à direita ou de centro, que precise de ódio, que precise de desinformação, que precisa de teorias conspiratórias, não pode ser uma causa boa. E eu acho que procurei levar, pelo menos no meu relacionamento, como presidente do Supremo e do CNJ, essa mensagem de resgate de civilidade. Num país, no entanto, que vive momentos ainda de tensão, uma tensão um pouco inevitável, pelos julgamentos do 8 de janeiro, que ainda afeta muita gente, e pelo julgamento do que, segundo o Procurador-Geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado, julgamento que começa na semana que vem. Esses dois fatos, julgamento do 8 de janeiro e da alegada tentativa de golpe, ainda não foi julgado, mantiveram o país numa tensão quase permanente. Pausa aqui. Também não é verdade isso. Há uma tensão artificial gerada pela turma bolsonarista dizendo que o julgamento do 8 de janeiro é uma coisa importantíssima para a sociedade, que todo mundo pensa. Isso não é verdade. E é uma tentativa artificial do STF em dizer que a tal da tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro foi uma coisa que também, cara, inflamou os ânimos. Não, isso também não é verdade. A polarização que existe no Brasil, midiática, que não faz parte do centro, do core do que o Brasil é de verdade, esta polarização ocorre muito antes, sequer da eleição de 2022. Tá? Em julho, nós já tínhamos lá o Heleno falando que tinha que virar mesa e não sei o quê. Já tinha gente falando de golpe de Estado muito antes disso. O 8 de janeiro foi uma baderna que alguns amalucados foram fazer, né? Queriam sim dar golpe de Estado, não tiveram a menor habilidade, não tiveram a menor chance, tá? Quem teve chance e de fato quase deu golpe de Estado foi o Bolsonaro, tá? Mas eu vou te falar que o impacto na vida das pessoas da tentativa de golpe foi quase nula. Ninguém nem ligou para isso. A verdade é que ninguém nem ligou. A gente ligaria se ele tivesse conseguido. Aí ferrou. E de fato a gente tinha que ligar mais para isso. Agora, não vem me dizer que esse é o fato que vai equilibrar o Brasil. Não julgar os presos do 8 de janeiro ou julgar o Jair Bolsonaro é o que vai dar fim na tal radicalização ou polarização do Brasil que leva a teorias conspiratórias. Não é. Isso vai continuar. Isso vai continuar porque isso está intimamente ligado com o baixo nível de instrução das pessoas brasileiras e com o baixo nível de interesse em pautas verdadeiramente políticas do centrão brasileiro. É isso. Enquanto você tem pessoas que ficam ali naquela inércia, votou porque me deu uma lata de tinta, né? E pessoas fazendo show nas redes, através inclusive disso, né? Olha, eu tô aqui lutando contra o comunismo, eu sou o delegado Caveira, pus um óculos escuro e fiz a arminha com a mão. Você vai ter o mesmo caldo e os mesmos resultados da mesma sociedade que se comporta da mesma maneira. Tá? Vai lá. Lembrando que o ex-presidente, que agora é réu, teve 49% dos votos. Portanto, é inevitável que haja algum grau de tensão e mesmo de contrariedade em relação ao que o Supremo está fazendo. Mas isso também não é verdade. Eu acho que o Supremo não é verdade. Quando você pega, por exemplo, países parlamentaristas, né, você tem ali disputas gigantescas, por uma cadeira a mais no parlamento, por outra, blá, blá, e aí você tem a negociação, né, através desses parlamentares de quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai executar o orçamento, etc. Você também tem discussões absolutamente acaloradas e a credibilidade da Suprema Corte desses países não é colocada à prova como é colocada no Brasil. Porque, novamente, aqui nós temos um caldo que é muito específico do nosso país, que é uma população muito pouco instruída, um centrão muito pouco interessado em mudar qualquer coisa do Brasil, uma Suprema Corte absolutamente poderosa, que fica se metendo onde não é chamada, e ministros do Supremo ainda por cima que ficam com holofote o tempo todo. É por isso que nós temos um caldo social onde os ministros do Supremo são tão atacados. Tá? Porque o ministro do Supremo não tinha que ser nem atacado nem apoiado. Vocês se colocam nessa posição. Vai lá. Cumprindo o seu dever. Porque a tradição brasileira
sempre fora a tradição de golpes e contragolpes, desde o início da República. E, portanto, este julgamento, e julgamento para mim é prova, ninguém é condenado nem absolvido de véspera, esse é um julgamento que a gente precisa fazer para encerrar os ciclos do atraso e acabar com essa ideia de que quem perde tenta dar um golpe de Estado, quem perde não precisa respeitar as regras do jogo. Isso não vai acontecer. A democracia é muito simples. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque hoje o partido que está no poder, que é o partido que ganhou, que é o partido do PT, né? O partido do Lula, tentou fazer isso antes. E se o Bolsonaro for preso, o PT vai continuar poderoso e vai continuar fazendo isso quando perder a eleição. É isso, cara. No julgamento do Bolsonaro, beleza, eu acho importantíssimo. Acho que vai dar uma lição para qualquer tonto que fala, não, vamos tentar dar o golpe de Estado. Não, aqui não. Agora, não vai me dizer que isso vai equilibrar narrativa ou que vai acabar essas tentativas de golpes e contragolpes. Não vai acabar. Vai lá. Quem ganha tem o direito de governar e tem o dever de respeitar os direitos de todos, inclusive o direito dos que perderam. E os que perderam podem se candidatar na próxima eleição para tentar recuperar o poder que perderam. É simples assim e é um pouco esse exemplo que a gente está precisando dar. É claro que a condução de um processo dessa envergadura, com esse grau de complexidade, tem sempre alguém que vai ter uma queixa. Não concordo que tenha feito isso, não concordo que tenha feito aquilo. É inevitável. Mas foi necessário, é inevitável a crítica, porque cada pessoa conduziria de um modo diferente. Mas o julgamento em si é uma necessidade institucional brasileira para nós colocarmos um ponto final nessa história de golpes contra golpes e tentativas de quebra da legalidade. Isso não vai acontecer e digo mais, cara. Não tem como você falar em esgotar tentativa de quebra de ilegalidade com um Supremo tão poderoso. Sabe quando que a gente vai esgotar isso? Quando a gente tiver uma Constituição clara que limite os poderes da Suprema Corte. Aí sim. Quando a gente tiver uma Suprema Corte que não julga caso concreto. Quando a gente não tiver que dar notícias, por exemplo, que o filho do Ricardo Lewandowski advoga para uma empresa supostamente, segundo Metrópolis, tem que falar assim, né? Ligada a um suposto... estaria ligada a um suposto esquema do PCC. Aí você tá falando de não, a gente deu uma estancada na quebra de legalidade. Quando a gente não tiver tantos parlamentares, centenas de parlamentares, com milhares de inquéritos de corrupção parados na Suprema Corte. Aí você vai falar de não quebra de legalidade. Entendeu? Quando você tiver um Supremo que não vê que o Congresso, por exemplo, não quis regular as redes sociais e não passa por cima disso, né, legislando. Aí você tá falando de não vai ter mais quebra de legalidade. O julgamento do Bolsonaro é importante, mas cara, desculpa, não coloque isso como um marco de nada. E outra coisa, isso aqui vai ser, vamos lá. O julgamento do Bolsonaro provavelmente vai acabar esse ano, né? Nós estamos em dia 2 de setembro. Acaba dia 12 de setembro. Acaba dia 12 de setembro, tá? Ano que vem tem eleição. Você acha que daqui a um ano, vamos por 2027, você acha que em 2027 acabaram as discussões de quebra de legalidade? Você acha que acabaram as narrativas de golpe contra golpe? É uma aposta simples essa de fazer. Você acha que eu vou perder essa? Eu aposto com o Barroso. Eu aposto que você tá errado. Né? Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal 14 Cut para mais. Aqui temos cortes todos os dias dos temas mais importantes do momento.